Olá a todos, meu nome é Denise Barreto de Moraes e Castro Bastos. Eu trabalho na Receita Federal, vai fazer 20 anos, sempre na área de despacho, e nós vamos conversar hoje sobre admissão temporária, que é um dos regimes aduaneiros especiais mais fascinantes que tem e complexos. A admissão temporária, ela está normatizada pela Instrução Normativa da Receita Federal número 1600, de 14 de dezembro de 2015. Ela é recente e trouxe muitas novidades. Essa instrução normativa, ao contrário das anteriores mais antigas, ela fala sobre admissão temporária e exportação temporária, mas nós vamos conversar hoje só sobre admissão temporária. A IN 1600, ela tem 126 artigos, divididos da seguinte forma. O artigo 1º tem as disposições gerais da instrução. Ela tem 3 títulos, que são subdivididos em capítulos. O título 1 é sobre admissão temporária, dividido nos capítulos de admissão temporária com suspensão total de tributos, admissão temporária para utilização econômica e admissão temporária para aperfeiçoamento ativo. O título 2 fala sobre exportação temporária, dividido em 2 capítulos, sobre exportação temporária e exportação temporária para aperfeiçoamento passivo. E o título 3 são as disposições gerais comuns a toda a instrução normativa. Nós vamos começar falando sobre admissão temporária com suspensão total de tributos, e essa parte é a mais extensa porque ela engloba todos os aspectos subsidiariamente. Então, o que for falado nesse capítulo vai se aplicar aos outros também de forma geral. Então, vamos lá. A admissão temporária com suspensão total de tributos é o regime aduaneiro especial de admissão temporária que permite a importação de bens que devem permanecer no país durante um prazo fixado, com suspensão do pagamento dos seguintes tributos que são os incidentes na importação: o II, Imposto de Importação; o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados incidentes na importação; o PIS, Importação, Programa de Integração Social; o COFINS, Contribuição para o Financiamento e Seguridade Social; o CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que ele não incide sobre todos os produtos, só sobre alguns; e o adicional do frete da renovação da marinha mercante, que é um tributo que só vai incidir sobre as importações marítimas. O artigo 3º. O artigo 3º, ele vai determinar os bens a que se aplica o regime, que são, eles vão ser incluídos nas hipóteses da regra geral de concessão. Número 1. São bens destinados a eventos científicos, técnicos, políticos, educacionais, esportivos, religiosos, comerciais ou industriais, com destaque de que os bens culturais, eles estão incorporados no artigo 4º, que nós vamos ver a seguir. Então, são eventos de feira, eventos que as empresas fazem no seu próprio âmbito, congressos, está tudo enquadrado aqui. 2. Bens que são destinados à montagem, manutenção, conserto ou reparo de bens estrangeiros ou nacionalizados, autorizada a aplicação do regime a partes e peças destinadas à substituição exclusivamente em bens estrangeiros. Então, são bens que eles vão ser admitidos temporariamente para consertar outros bens estrangeiros ou nacionalizados. Não é ao seu próprio conserto, eles vão consertar outros bens. Os bens ao seu próprio conserto estão lá no aperfeiçoamento ativo, que nós vamos ver depois.
Bens destinados à homologação, ensaio, teste de funcionamento ou resistência, ou ainda a serem utilizados no desenvolvimento de produtos ou protótipos. Então, os bens vêm para serem testados e, se forem aprovados, eles podem no futuro ser nacionalizados ou devolvidos para o exterior da forma que o importador desejar. Número 4. Bens destinados à reposição temporária de bens importados em virtude de garantia. Então, você importou um bem, por exemplo, quebrou uma peça, você pode fazer uma admissão temporária dessa peça que quebrou para depois, até que venha pegar essa peça que quebrou, mandar para o exterior, até que venha uma nova peça, você pode fazer uma admissão de um bem que vai ficar no país temporariamente, com a reposição de um bem importado. Bens destinados à reprodução de fonogramas e de obras audiovisuais importados sob a forma de matrizes, por exemplo. Você importa a matriz de um filme, você copia, faz cópias desse filme para distribuir nos cinemas, e depois você devolve a matriz que não vai permanecer no Brasil. Bens destinados à produção de obra audiovisual. Bens destinados à promoção comercial, inclusive amostras sem destinação comercial e mostruários de representantes comerciais. Você pode importar um bem, promover esse bem e reexportá-lo ou nacionalizá-lo depois, destinado à promoção comercial. Então, você pode fazer a demonstração desse bem na sua própria empresa ou fazer a demonstração numa outra empresa também sob os seus cuidados. Você pode admitir temporariamente animais para exposição em exposições, feiras, pastoreio, adestramento, trabalho, cobertura e cuidados da medicina veterinária. Número 9, veículos terrestres e embarcações de esporte e recreio, inclusive motos aquáticas, destinadas ao uso particular de viajante não residente, transportadas ao amparo de conhecimento de carga. Então, você pode trazer um bem seu, você, pessoa física, viajante, não residente no país, você transporta através de um conhecimento de carga e você pode fazer uma admissão temporária e permanecer no país enquanto o bem pode permanecer no país enquanto você estiver aqui. Agora nós vamos falar do artigo 4º, que são bens também aos quais o regime se aplica, mas que eles podem ser objeto de procedimentos simplificados, que nós vamos ver depois a diferença. Número 1, bens destinados a projetos ou eventos de caráter cultural, por exemplo, um show, circo, uma peça de teatro, ela pode também ser objeto de admissão temporária através de um procedimento simplificado. Bens destinados a competições e exibições desportivas internacionais que tenham participantes residentes ou domiciliados no exterior. Então, o atleta pode, por exemplo, vir, ele traz o bem que ele vai utilizar na competição através de admissão temporária e depois ele vai embora e o bem pode ir junto com ele ou não. Isso ele vai ficar a seu critério. Bens destinados às atividades de pesquisa científica do CNPq, equipamentos de rádio, televisão e para a imprensa em geral, bens destinados a atividades clínicas e cirúrgicas prestadas gratuitamente em ação de caráter humanitário, aprovada por órgão de saúde da administração pública direta, bens destinados a atividades relacionadas com a intercomparação de padrões metrológicos aprovados pelo Inmetro, veículos terrestres destinados ao uso particular de viajante não residente, embarcações de esporte e recreio, inclusive motos aquáticas, destinadas ao uso particular de viajante não residente
também podem ser objeto de procedimentos simplificados, aeronaves civis estrangeiras, bens relacionados com a visita de dignitários estrangeiros e bens integrantes de bagagem desacompanhada de estrangeiro que ingressar no país com visto temporário. Destacando que o item 15, ele tem uma legislação específica, mais benéfica do que a legislação que nós vamos falar aqui e mais simplificada também. 6. Bens destinados à assistência e salvamento em situações que causem dano ou ameaça de dano à coletividade ou ao meio ambiente. Bens destinados a eventos ou operações militares. Bens destinados à realização de serviços de manutenção e reparo das usinas termonucleares Almirante Álvaro Alberto, é bem específico. E bens destinados a serviços de lançamento de satélite. Todos esses bens aos quais o regime, que podem ser submetidos ao regime de admissão temporária, estão detalhados na instrução que a gente está comentando aqui. O artigo 5º são bens que também vão entrar em admissão temporária no país, mas que eles estão automaticamente admitidos, sem nenhum procedimento específico. Então, são bens sem registro de declaração de importação. 1. Veículos utilizados em transporte internacional, carga ou passageiro ou transporte de cabotagem. Nós estamos falando aqui de containers. Os containers entram em admissão temporária, as embalagens de carga, eles entram em admissão temporária automaticamente, ninguém precisa registrar isso em lugar nenhum. Embarcações de cruzeiro, embarcações para realização de pesquisa autorizada pela Marinha, embarcações de pesca autorizadas, veículos oficiais ou de uso de dignatários estrangeiros em visita ao país, veículos terrestres e embarcações de esporte e recreio do Mercosul em viagem de turismo, veículos de estrangeiro em circulação restrita em fronteira, bens utilizados em inspeção pela OPAC, armas químicas, e unidades de carga estrangeiras para utilização no transporte, inclusive o doméstico. Nós estamos falando aqui de embalagens de produtos que vão ser reutilizados, produtos que entram no Brasil embalando outros produtos e que depois vão retornar ao país, vão retornar ao seu país de origem, não precisam ser declarados. Eles estão admitidos no país automaticamente de forma temporária. Ninguém precisa prestar declaração disso para nada. E por fim, existem algumas situações muito específicas que não foram colocadas aqui, que não são corriqueiras. Os impressos folhetos e catálogos referentes a bens admitidos no regime também não precisam ser declarados. Muito bem, quais são as condições que o bem precisa atender para que ele possa ser submetido à admissão temporária? Primeiro, caráter temporário, comprovado por qualquer meio idôneo. Então, a admissão temporária, ela foi desenhada para que o bem entre e fique no país por um período, que nós vamos ver qual é depois. Precisa ter esse ânimos na entrada. Não quer dizer que ele precise permanecer no país, ele pode não, que ele precise retornar ao seu país de origem, ele pode não retornar. Mas, para ele ser admitido nesse regime sem pagamento de tributos, com suspensão dos tributos, ele precisa ter esse ânimo de temporariedade. A importação precisa ser feita sem cobertura cambial.
o bem precisa ser adequado à finalidade a qual se propõe. Então, se você vai trazer um bem para teste, a pessoa que vai analisar para te conceder o regime, a autoridade fiscal, que vai analisar o seu pedido para que aquele regime seja concedido ou não, ela precisa estar convencida de que aquele bem vai ser destinado para aquela finalidade que você está apontando que ele vai ser. Por exemplo, você que está importando bem para uma feira, você precisa comprovar que ele vai participar de uma feira e aquilo precisa ser adequado àquela feira que você está se propondo. Então, você não vai trazer um bem de construção civil para expor numa feira médica. O bem precisa estar adequado à finalidade que você está falando que ele vai ter. E, acima de tudo, ele precisa estar extremamente bem identificado e descrito. Porque a autoridade aduaneira que vai verificar o bem na entrada, quando esse bem for retornar ao exterior ou ele for nacionalizado, precisa se verificar que ele é o mesmo que entrou. Então, quando você vai devolver o bem, a autoridade aduaneira que vai verificar a devolução do bem precisa estar convencida de que aquele bem é o mesmo que entrou. Então, você precisa descrever ao máximo para que quando ele vai sair ou permanecer, o que quer que seja, ele possa ser verificado que é o mesmo. Então, existe lá o parágrafo 1º do artigo da admissão temporária que diz que o que é uma boa descrição? É uma descrição completa com todas as características necessárias à sua classificação fiscal correta, o NCM que você vai estar trazendo, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos que, à vista do caso concreto, sejam essenciais para a sua identificação no momento da extinção do regime. Então, na hora que o regime está sendo concedido, iniciado, você precisa descrever bem, para que na hora que ele vai ser extinto, a autoridade possa identificar que é o mesmo. Se o bem que está sendo admitido no regime aduaneiro de admissão temporária precisar de licenciamento de importação, emitido por qualquer órgão, ou SESEX, ou Anvisa, ou qualquer outro, para uma importação normal, ele também precisará de licenciamento para admissão temporária. Então, o importador vai entrar com o pedido de licenciamento, vai escrever que é para uma admissão temporária e o órgão anuente vai deferir ou não o licenciamento para admissão temporária. Nós estamos falando de Anvisa, nós estamos falando de DSEX, se for uma mercadoria usada, se a mercadoria for usada e for ser admitida em regime de admissão temporária, precisa de anuência do DSEX. O regime não se aplica a arrendamento mercantil. Isso precisa ficar muito bem especificado, porque se for comprovado depois a utilização do regime, que ele está sendo utilizado para arrendamento mercantil, isso se caracteriza como desvio de finalidade, que nós vamos ver depois. O regime pode ser concedido ao próprio importador, que é a pessoa que promova a importação. Ele pode ser concedido à entidade promotora do evento, então ele pode ser a entidade promotora do evento de uma feira, pode trazer o bem em seu próprio nome. Ele pode ser concedido à pessoa jurídica contratada para a logística do despacho, um despachante, uma comissária de despacho.
uma transportadora internacional ou um órgão de saúde do governo que promover a ação comunitária. Bom, nós estamos falando sobre admissão temporária com suspensão total de tributos. Então, assim, para esse tipo de admissão temporária, a regra geral é aquela que está no artigo 9º da IN, que é de 6 meses mais 6 meses. Ou seja, são 6 meses iniciais prorrogados automaticamente por mais 6 meses, que é 1 ano. O prazo pode ser maior, desde que se apresente um contrato ou uma forma de convencimento para se prorrogar esse prazo. Sendo que o prazo máximo é de 5 anos, que está estabelecido no parágrafo único do artigo 9º da IN. Na verdade, como regra geral, o prazo máximo para qualquer regime aduaneiro é de 5 anos, mas temos as exceções. Uma exceção que tem que ser muito bem observada, porque é uma coisa que causa muita confusão, é o prazo da admissão para testes. Quando você traz um bem para teste, você vai trazer um cronograma ou um contrato. E o prazo que vai ser concedido para o teste é o prazo que estiver estabelecido no cronograma ou no contrato. Não é 6 meses mais 6 meses. Então, isso precisa ser bem observado, apesar que toda vez que o regime é concedido, o interessado toma ciência do prazo que foi concedido, mas muitas vezes passa despercebido. É uma confusão muito comum na prática. Os bens que entram para eventos e são consumidos, eles devem ser despachados para consumo num prazo máximo de 30 dias após o término do evento, que também é uma outra exceção. E os equídeos, mas que também é uma situação tão específica que nós não vamos nem falar aqui. Para admissão temporária, você está com os tributos, nesse caso, suspensos totalmente. Então, é exigido do importador que ele se responsabilize por aqueles tributos que ele não recolheu na hora que ele tinha que recolher. Então, é feito um termo de responsabilidade e esse termo de responsabilidade vai constar no campo dados complementares da declaração de importação correlata, seja ela uma DI ou uma declaração simplificada de importação, ou ainda uma declaração simplificada de importação feita no papel. Nesse termo de responsabilidade, devem ser especificados os tributos suspensos. Então, ele vai lá, tem lá um texto que ele vai ter que colocar nos dados complementares. Esse texto está disponibilizado no site da Receita. E ele vai especificar, olha, eu estou me responsabilizando pelo II, que é tanto, IPI, tanto, PIS, tanto e assim por diante. E depois ele vai definir lá o total, vai somar os tributos suspensos. E o termo de responsabilidade, ele é válido até a extinção do regime ou os procedimentos de cobrança que podem vir depois. Garantia para admissão temporária com suspensão total de tributos não é exigida. Vamos lá, como é que nós vamos começar a pedir o regime de admissão temporária? A primeira coisa que se tem que fazer é entrar junto a um local de atendimento da Receita Federal e solicitar a abertura de um dossiê de atendimento. Então, existe um formulário próprio que também está disponibilizado no site da Receita
ele vai ser impresso, você vai levar até a Receita, e a Receita, no seu atendimento, com seus funcionários que vão te atender, vai te fornecer um número. Este número é o número do dossiê de atendimento, e tudo que você for falar com a Receita, a partir daí, você vai se referir a esse número. Este número, então você vai fazer uma declaração de importação do bem. Você vai entrar no Siscomex, vai fazer uma declaração de admissão temporária, no caso de suspensão total de tributos, ou de consumo e admissão temporária, que nós vamos ver depois, no caso de admissão temporária para utilização econômica. Você vai, então, elaborar uma declaração de importação, como uma declaração de importação normal. Ela pode ser, o despacho pode ser uma DI registrada no Siscomex normal, uma declaração simplificada de importação também registrada no Siscomex, ou ela pode ser uma declaração simplificada que não vai ser registrada nos sistemas da Receita, que são aqueles casos que nós vimos de procedimentos simplificados, que nós vamos ver depois. De forma geral, ela é uma DI ou uma DSI web, é a forma mais comum, mas ele pode fazer uma integral, uma simplificada, a critério do importador. A análise vai ser feita pela Receita Federal somente após a juntada dos documentos na DI e no processo. Quando a gente fala o processo, é o dossiê de atendimento. Então, o importador vai ter um número, ele vai, de processo, ele vai alimentar digitalmente esse processo com a declaração de importação que ele registrou na Siscomex Web ou no papel, e ele vai colocar neste processo os documentos instrutivos do processo. Então, ele vai colocar lá os documentos instrutivos do despacho e os documentos que vão ser necessários para que a autoridade aduaneira analise e se convença de que aquilo que para os bens pode ser concedido o regime de admissão temporária. Então, por exemplo, ele vai anexar o contrato de uma feira, ele vai anexar um cronograma especificando aonde que ele vai expor aquele bem para teste, qual é o tipo de promoção comercial que ele vai fazer. Ele vai detalhar isso tudo dentro do processo que a Receita Federal vai analisar para conceder ou não o regime.